Olha só quem tá de volta no canal. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. E até que enfim, depois de pelo menos umas 6 gravações, essa é a 6ª tentativa, porque ou o áudio não presta, ou o vídeo não fica bom. De qualquer jeito, nossa 6ª tentativa de tentar gravar a resposta às heresias ditas pelo Mendes, né? A respeito de salvação sem Jesus Cristo. Se você não sabe do que eu estou falando, nós fizemos um primeiro vídeo, onde o Mendes colocou e expôs os seus argumentos a respeito de que é possível a salvação sem a pregação do Evangelho. Isso. Ok? Ele defendeu isso. Se você ainda não viu esse vídeo, lá embaixo na descrição desse vídeo vai estar o link. Bem, agora chegou a minha vez de colocar a minha posição e o Mendes tentar aqui argumentar contrariamente. Então, vamos nessa. Nossa batalha será mais do que lendária. Muito bem. A argumentação é simples. O Mendes acredita que é possível haver salvação, mesmo sem a pregação do Evangelho, através da lei natural, da graça comum e da consciência interna, não é isso? Então uma pessoa pode encontrar Jesus ou pode adorar a Deus, mesmo sem ter tido contato com o Evangelho, e essa adoração a Deus como Deus Criador de toda a terra, isso pode levá-lo à salvação. É mais ou menos isso. Vê lá o vídeo que o Mendes explica certinho. A minha posição é totalmente contrária a essa. A minha posição é: só existe salvação com a pregação do Evangelho. E aí eu quero começar falando um texto da Bíblia, né? Porque eu sou extremamente bíblico, que fala o seguinte, quando Paulo está lá e está falando assim: como crerão se não há o quê? Quem pregue. Olha só, ele não falou e como crerão se não olhar para a natureza? Não. Ele falou: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Exatamente, assim por diante. Ou seja, ali Paulo dá exatamente a lógica e a fórmula para a salvação. Ele está falando que, como crerão se não há quem pregue? Ele está literalmente dando a entender que não há salvação se ninguém pregar. Se não houver pregação, não há salvação. E essa é a minha posição, Dr. Mendes, a posição bíblica, ortodoxa. E creio que a posição reformada é reformada essa posição? Também é reformada, também tem muitos arminianos que acreditam da mesma forma. Assim, uma posição majoritária no meio cristão. É uma posição majoritária. Isso. No entanto, não é a única e me parece que não é a correta. Sim. Até porque o próprio Paulo parece se contradizer no outro texto, apesar de que as pessoas usam esses textos mais como sentido de condenativo do que no sentido de possibilidade de encontro de Deus. Você já vai vir com Romanos. É, questão do Romanos 1, capítulo 1 e capítulo 2, assim como outros textos que se encontram no Antigo Testamento, por aí vai. Ok. Bem, então a minha posição é essa, e você está dizendo que lá em Romanos 2, o texto de Paulo, ou seja, quando Paulo fala que a própria natureza demonstra... Que de forma que as pessoas se tornam indesculpáveis. Exato. Então... Eu não acredito que... Isso aqui estamos falando no caso das pessoas que não têm possibilidade ou não ouviram, tiveram a possibilidade de ouvir a respeito do Evangelho. Nunca ouviram falar do Evangelho. Isso. Ok? E aí, segundo você, aquele texto dá a entender de que, como elas são indesculpáveis, é sinal de que elas teriam alguma chance de salvação ali. Aquele texto não é só para condenação. Exatamente. Apesar de que o texto em si também não podemos concluir que seja para salvação, mas podemos dizer que o texto dá base ou alguma... Dá margem para isso. Dá margem para dizer que as pessoas, mediante essa observação da natureza ou de uma consciência interna, possam chegar ao conhecimento do Deus Criador e dessa forma acreditar nele. Ok. Bem, aí nós temos... Tudo isso começou por causa desse livro aqui, O Fator Melquisedeque, da editora Vida Nova, do Don Richards. Inclusive nós perdemos ele há pouquinho tempo, né? Pouco tempo nós perdemos esse autor. E nesse livro, o que o autor fala? O autor fala o seguinte, que na questão missionária, muitas vezes chegavam em algumas tribos, em alguns lugares que nunca tiveram contato com o Evangelho, e ali existia um ponto de contato. Mas mais do que isso, em algumas tribos, você via que existia uma determinada revelação especial de Deus, onde tinham tido visões,
ou um profeta tinha profetizado a respeito de algo muito próximo de Cristo, ou muito próximo de Deus. E aí essas pessoas, o que elas faziam? Elas deixavam de adorar os seus deuses. Isso. E adoravam ao Deus Criador. Isso. E segundo você, isso provocaria a salvação. Ou seja, o fato de adorar diretamente a Deus. Bem, o meu conceito é totalmente diferente. Porque quem é que está levando eles a Deus? Não é Cristo. Se Cristo não está na jogada, não tem como haver salvação. Então, eu costumo brincar, e eu vou repetir a brincadeira que eu fiz nos outros 6 vídeos, a tentativa, que é mais ou menos o seguinte: você vai chegar lá no céu. No céu tem pão? E aí você vai estar conversando com as pessoas a respeito da salvação e da graça de Deus, e de como isso foi demonstrado na cruz de Cristo. Aí você bate num cara assim e fala: pois é, nós estamos aqui por causa de Cristo. Aí o rapaz vira pra você e fala: Cristo? Quem é ele? Quem é? Você fala: uai, que morreu pelos nossos pecados na cruz? Que cruz? Mas eu não conheço essa pessoa, não, eu vim direto. Eu falei: como direto? Como você veio direto? Tem uma outra porta aqui sem ser Cristo que eu não tô sabendo? E pra mim isso é inconcebível. Como é que pode ser explicado uma salvação sem Cristo? Olha, é pra eles responderem. Não, sim, mas você percebe a inconsistência isso. de você encontrar alguém no céu que não conhece a Cristo? Nem inconsistente. A gente já discutiu isso aqui em outros vídeos, mas não vamos colocar aqui, porque também daria um outro vídeo. A questão dos bebês. Isso. Deu um problema, uma vez nós fizemos um vídeo, deu problema. Todos, assim, grande parte dos cristãos, acho que 90% ou 95%, se não for mais, acredita que crianças que morrem ainda na mais tenra infância, eles vão para o céu. Sim. Então elas não conhecem Cristo. Uma exceção. Passarão a conhecer lá. Então, imagina. Eu não sei porque que ele entende que é, mas não vamos entrar nesse assunto aqui para não dar pano para manga. Para manga, tudo bem. Mas aí, como Isso, é que você explica esse cara lá no céu e... Não conheço Cristo. Eu explico. Ele sendo apresentar Deus, falando para ele: deixa eu te apresentar quem te deu a salvação. Não, nesse livro aqui, e depois você vai explicar algumas coisas, eles falam do Antigo Testamento provisório. Ok. Que essas pessoas que vivem em comunidades que nunca ouviram, nunca tiveram contato com povos que já tiveram contato com o Evangelho, então eles vivem uma espécie de Antigo Testamento caso adorem ao Deus Criador. Mas a salvação no Antigo Testamento não era por crerem na promessa? Você acredita que todo mundo acreditava na promessa lá no Antigo Testamento? Que foi salvo, sim. Eu não acredito que todo israelita foi salvo. Não, eu estou dizendo antes da lei. Antes de existir lá a lei de Moisés. Como que era? Como que eles faziam? Acreditava na promessa. Que promessa? Não, aí quando, por exemplo, Deus chama Abraão, acreditava na promessa de que ia ser abençoado em Abraão, seria abençoado, que foi se cumprir. Talvez eles não tinham revelação completa de como seria isso. Talvez eles não acreditavam no sentido seguinte: não, uma pessoa lá na frente, talvez lá em Abraão não tivesse essa revelação, mas eles tinham a revelação de que havia uma promessa de Deus e era crer nessa promessa, ainda que eles não tinham certeza do que seria essa promessa, mas era a crença nessa promessa que levava à salvação. Abraão foi imputado pela fé. Pela fé. Exatamente, na crença, na promessa de que Deus fez a ele. Então, de qualquer jeito, foi por meio da fé. Exatamente. Igual esses povos serão salvos por meio da fé. Agora, por meio da fé. Mas fé em quem? Em Deus Pai, o Criador de toda a vida, de tudo. Então, o que você está querendo me dizer é que Deus, e aí, no meu ver, eu respondo a isso que você falou, é que aquele versículo é irrelevante para a Bíblia, que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Ele não fez convergir todas as coisas, não, algumas coisas, outras coisas ele deixou para ele próprio. Não, na verdade, todo mundo é salvo, que é salvo nesse tempo, como no tempo passado, bem como no tempo futuro, é salvo por Cristo. A morte de Cristo abrange o primeiro homem morto na face da terra, que é Abel, e vai abranger até o último homem que vai morrer na face da terra. Então, para mim, aqueles que viviam antes da lei, assim como os judeus, eu não acredito que todo mundo que adorava a Deus por meio de sacrifícios fazia visando de alguma forma uma promessa. Vocês estão notando que ele está beirando o universalismo. Não. Tem que ter fé. Sem fé não há salvação. A salvação é mediante a fé em Deus. Vamos à pergunta essencial, que é a do pai do Pachacu. Isso, exatamente. Aqui no livro, gente. Conta aí a história. Há uma história interessantíssima de Deus aparecendo em visão
para um rei aqui latino-americano, na época dos Incas, dos Maias, e ele diz que ele estava adorando falsos deuses. Sim. Que apenas ele era o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. É Viracocha, que eles já deram o nome desse Deus. Assim, Deus de Israel, no caso. Aí eu pergunto para o Rafael, quer dizer que Deus manda ao camarada largar todos os deuses? Sim. Diz, não, larga todo mundo aí, me adora. Aí o cara adora Deus, depois chega lá e diz, não, você me adorou, mas não adorou a Cristo, vai para o inferno. É assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo no sentido seguinte, né? Lógico que Deus não fez dessa forma, né? Mas eu acredito que nesse caso a providência de Deus não foi para alcançar o próprio Pachacute lá, o pai do Pachacute. Isso. Ele foi para que depois, porque o livro prossegue e fala que depois houve assim a chegada do Evangelho e foi muito facilitada por essa história. Não, no livro fala que essa história que deveria servir de alguma forma para facilitar, trouxe quem? Os espanhóis que chegaram matando e acabando com tudo. E... Não, eu concordo. Eu não estou falando que se cumpriu dessa forma, mas eu estou falando que essa história seria usada para que na hora que chegasse o Evangelho, facilitasse. Tudo bem, quem chegou não foi os espanhóis e acabou matando todo mundo, né? Ali acabou fazendo as loucuras. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode julgar simplesmente Deus querendo, tipo, não, Deus deu essa visão para ele porque queria salvar ele. Se eu acreditar nisso, e eu sei que você é arminiano, eu estaria dizendo que Deus escolheu o pai de Pachacute. Ele tinha uma escolha soberana para exclusivamente o pai de Pachacute, porque aí eu teria que fazer tantas outras elucubrações, como por exemplo, por que Deus apareceu para essa pessoa, mas não apareceu para outra. Mas você não está colocando assim. Eu sei que ele não tem que defender Deus, mas tem que defender a posição dele. Mas não coloca Deus de alguma forma como aquele humorista, né? Faz pegadinha do malandro, do tipo aparece. Não, existia um propósito ali. Mas quer dizer que aí depois vai chegar naquele grande dia. Você vai pro inferno, camarada. Até porque, se nós aí o camarada vai dizer assim, ó, o pai do Pachacute nem se converteu direito. Mas a conversão direito, o que é? Que significa? A conversão é literalmente deixar e seguir a Cristo. A Bíblia fala que aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. E o pai do Pachacute... O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Negou... Ele escondia. Deixa eu te explicar o que ele fazia. Ele escondia e ele adorava a Deus no aposento dele, mas ele não contava pra ninguém. Sabe por quê? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo de contar para os outros. A civilização toda era baseada na adoração aos outros deuses. Isso ia trazer muita confusão. Então, tanto que depois que quando ele morre, e isso é uma das críticas, né? Assim, ninguém sabia que tinha existido esse outro Deus, porque ele não contou pra ninguém. Não, mas essa questão é o crente 007. Não, pode ser até, mas já essa questão aqui se trata, por exemplo, nós já encontramos algo parecido no Antigo Testamento, a história do Naamã, que voltou tendo seu coração convertido ao Deus de Israel, mas por questões políticas naquele momento. Eu acredito que, mesmo nós de vez em quando somos 007, acho que Deus perdoa de vez em quando. É uma coisa, ele viveu uma vida. Não, mas tudo bem, mas ele adorou e conseguiu converter quase toda a nata da nação. Eu não acho, primeiro, eu não acho que Deus fez pegadinha. Eu não acho que é essa questão. Sim. Não, mas imagina se aparece no sonho para alguém. A mesma coisa, eu acredito o seguinte, assim, existem propósitos, e esse talvez é a minha principal divergência, é que eu aqui, eu não conheço todos os propósitos de Deus. Eu não sei o porquê de todas as coisas. E aí eu tendo a fazer o seguinte, eu não entendi o porquê, então Deus é ilógico. Não, mas que amor é esse? Não, pois é, que amor é esse é o nome do livro, inclusive. É isso, daquele do David Pois é, não, que amor é esse? É isso que eu tô te falando, eu não entendo. Primeiro, porque eu não entendo o amor de Deus. Eu não amo como Deus. Eu sou incapaz de amar como Deus. Como é que eu posso, eu, por exemplo, assim, eu não entendo como Deus pode me amar. Tá bom, mas deixa eu esperar. Talvez essa seja a principal pergunta. Que amor é esse que me ama? É porque ele disse que amava a todos e tem vontade de salvar. Sim, então, mas olha só. Há um grupo de pessoas no mundo que isso não pode ser levado à quinta potência, porque se você levar, por exemplo, assim, esse versículo à quinta potência, as últimas consequências, você já começa com um problema dele ter aparecido para um e não ter aparecido para outro. Mas que amor é esse?
que aparece com o pai de Pachacuti, mas não aparece com o filho. Não, mas no caso, eu entendo Você tá muito. entendendo? Então não dá. A Bíblia trabalha bastante com a questão da proporcionalidade, mas não vamos trabalhar aqui nesse vídeo. Mas vamos tratar aqui. Quer dizer que Deus, no caso, esse Deus de amor, Sim. ele olha para o mundo todo. Sim. Há um grupo de pessoas, por exemplo, mais 3 bilhões de pessoas e pouco, 500 milhões, ou metade da população que nunca ouviu de Cristo. Sim. E esse Deus dá umas revelaçõezinhas aí para o pessoal de lá desse grupo. Depois vai condenar o mesmo grupo. Não, porque o grupo teria que ter tido uma outra postura. Por exemplo, o pai do Pachacuti teria que ter tido outra Qual postura. a postura? A postura de, calma aí, eu recebi uma revelação de um Deus que não existia, eu não conheço esse Deus, eu vou procurar mais sobre ele. Eu vou sair, eu vou atrás. Onde? Você imagina uma comunidade como os Incas, como os Maias, que eram comunidades Ou, fechadas. no mínimo, uma ele verdadeira passou a revelação. orar, Pois passou a orar Mas esse ou, no Deus, mínimo, passou a essa adorar verdadeira esse Deus. revelação deveria ter feito para ele enfrentar o sistema. O sistema é muito maior do que eu pensava. E falar, olha, é o seguinte, pessoal, nós estamos fazendo tudo errado aqui. Eu acabei de ter uma revelação diferente. Ele era o rei, cara. Ele era o rei. Ele, sabe, não era um plebeuzinho lá. Você tá entendendo? Certo. Tipo assim, não, se eu falar alguma coisa, o rei vai me cortar a cabeça. Não, eu sou o que corta as cabeças. Não, mas leia o livro, leia o livro. E depois já entenda a história de Então, Nicodemos. então e deixa eu dizer mais. Arimateia O Dom também. Richardson, ele acompanha a minha opinião. Não, necessariamente. Acompanha, porque você percebe a todo tempo, quando ele fala aqui sobre o fator Melquisedeque, e logo nos primeiros capítulos do livro, ele deixa bem claro que esse fator Melquisedeque serve unicamente como ponto de contato. Ele não serve para salvação e ele deixa isso explícito. Ele tem frases explícitas, fala, ó, não salva. Não, mas essa é que revelação, ele é essa meio adoração confuso. do Deus Criador, não salva. Ele é um redentor. ponto de contato. Ele fala que é redentor, mas diz que... Eu não sei qual a diferença Não que é ele faz. Não é específico. não no traz livro. salvação. Ele diz que é redentor, mas não salvífico. Eu não sei como pode ser redentor, a não ser que ele esteja fazendo uma comparação. Redenção da criação. A não ser que esteja fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, que o sangue dos bodes cobria e não arrancava o pecado. Eu vejo talvez redimindo a criação. Como? Como seria essa redenção? A redenção, quando você está Então, outro adorando, assunto. quando você está adorando o próprio Deus, o Deus verdadeiro, ainda que você não seja salvo, você está fazendo sim parte de uma redenção, de um projeto de redenção do mundo. Então, por exemplo, existem diversas pessoas que não acreditam em Deus e que praticam certas coisas que a Bíblia assim prescreve, que ela automaticamente, mesmo sem ela ter noção disso, ela está contribuindo para a redenção da criação. Você dizer que a redenção da criação, no caso, seria melhoramento do mundo. Exato. Das relações humanas. Uma espécie disso. Pessoal, e aí? Agora fica aqui a minha pergunta. Você acredita que esses povos que nunca ouviram falar de Jesus, eles ao morrer, mesmo que eles tenham tido uma revelação, mas não houve nenhuma pregação do evangelho, eles não sabem quem é Jesus? Essas pessoas, ok? Que não sabem quem é Jesus, elas são salvas ou elas não são salvas? E aí, o que você me diz? Deixe lá embaixo nos seus comentários se você está a favor da ortodoxia, daquilo que é mais bíblico, que é o meu lado, é óbvio. Se você está do lado do Mendes aí, dessa... Olha pra sua coerência. Se você coloca as criancinhas lá no céu, veja bem. Existem exceções. Vamos lá. Deus é um Deus excepcional. E o próprio fato, né, assim, dele aparecer para alguns e para outros, já fala que ele faz exceção sim. Não, eu acho que é proporcionalidade, mas ele acha que é exceção. É exceção. Eu acho que é proporcionalidade. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por você ter ficado no vídeo até aqui. Deixa aí embaixo o seu comentário. Não saia sem deixar o seu joinha, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.